Olá pessoal, então estamos começando aqui mais um Jornadas Literárias e aqui com uma coisa nova, né? Vocês já estão acostumados a ver em vários outros canais que tratam, né, de cultura pop, entretenimento ou até outras coisas, as coisas das listas, né? Top tal coisa, top 7, top 5, top 10, né? Qual é a lista dos melhores e piores. Top 47, qualquer coisa. Top 10, o céu é o limite, né? Mas assim, nós já falamos sobre Harry Potter e aí nós achamos que seria oportuno falar um pouquinho das razões pela qual nós fizemos um top 7 entre o preferido e o menos preferido entre os livros, né, da saga de Harry Potter. E eu vou começar com o meu, né, que é, a gente vai intercalando aqui, eu vou falando o meu, o Mário vai falando o dele. Vamos começar pelo menos preferido, que é para Menos criar preferido, aquela pode ser. tensão incrível que o pessoal, Exato. né? O pessoal vai ficar morrendo de curiosidade de saber. Qual é que é o primeirão. Isso. E aí, bom, pra mim foi, e eu quero dizer assim, ó, também o Mário, provavelmente, talvez nossos critérios para dizer qual é que é pra nós, o melhor ou o pior não sejam os mesmos, né? O meu, eu não vou mentir, o meu é questão de envolvimento afetivo. Aliás, toda a minha leitura de Harry Potter, em grande parte, é questão de envolvimento Não, mas afetivo. pra mim é principalmente isso, até porque a grande parte eu li há muito tempo e não retornei, né? Então, vi os filmes depois, acho que vi todos os filmes, não tenho nem certeza. Mas então é bastante do afetivo mesmo, não é tão filtrado. Tão assim. técnico assim. Exatamente. O meu livro menos preferido é A Câmara Secreta, certo? Porque eu não sei, eu conversando com o Mário, que não é o menos preferido dele, né? Eu conversando com o Mário, ele me falou muitas coisas muito positivas que eu gostei muito. Tudo que ele falar de positivo desse livro, você pode ter certeza que eu concordo. E por que eu menos gostei? Eu não sei. Foi o segundo livro da saga que eu li. Parece óbvio, mas eu comecei pelo terceiro e não pelo primeiro. Então assim, por mais... não, o segundo livro, claro, porque é da ordem. Mas não, fui indo de trás pra frente, do terceiro pro segundo, primeiro. Mas pra mim, não sei se é por causa que eu tive com ele a primeira experiência, ou porque teria sido melhor lê-lo depois de ler, né, A Pedra Filosofal, ou não sei o que foi. Eu sei que quando eu penso nos livros de Harry Potter, esse livro pra mim é o que eu menos gosto. Apesar que ele tem vários elementos muito positivos. Por que eu gosto menos dele? Eu não sei, parece que não houve ali elementos que me pegassem de maneira tão concreta, assim. Parece que, inclusive eu falando com o Mário, eu falei mais as coisas positivas do que as negativas. Então, no final das contas, é uma impressão geral, mas pra mim, menos preferido. Em que eu menos me empolgo com a ideia de fazer uma releitura de Harry Potter. E sim, eu fiz já pelo menos 5 releituras de Harry Potter, né, de todos os livros, né? Então é o segundo livro para mim. Eu nunca fiz releitura de nenhum completo. Às vezes eu me pego lendo um ou outro capítulo só pra, né? Deixa eu relembrar como é que é a Rowling escrevendo mesmo, se é tão bom ou é tão ruim quanto uns falam, é tão bom quanto outros falam. Né? Sempre tem a mesma... Harry Bloom tá certo. Harry Bloom tá certo. Descascou, Harry Bloom descascou. Harry Bloom tem a sua razão, né? Mas talvez não tenha a razão completa, né? Eu acho que ele, por ser um cara tão highbrow, né? Tão erudito, ele acaba tendo um pouquinho de preconceito, talvez. Não sei. Enfim, pra mim, o pior é um daqueles que, como eu já sei a tua lista, né? Que tu acha que é quase um dos melhores, que é o Prisioneiro de Azkaban, né? Que pra mim não assim, os 3 critérios bem simples, né? Já que é muito mais de entretenimento que qualquer outra coisa, ali, o Harry Potter, que é assim, eu acho que pra mim ela usa uma estrutura muito parecida com um livro de detetive, né? Então todos os livros do Harry Potter têm um mistério. Né? Um mistério, como se fosse um mistério de detetive ali, Sherlock Holmes, Agatha Christie, gostem ou não, né? Eu sou muito fã desse tipo de livro. Eu gosto demais também. Eu leio praticamente qualquer coisa que tem disso aí. E ela tá escrevendo uma série de livros de detetive também, então não é à toa. Né? O personagem é o Cormoran Strike. Que eu não li nenhum, não conheço. Não. Eu li e é bom, tá? Mas eu acho que fica bem atrás dessas coisas que nós estamos aqui, né? Agatha Christie, Sherlock Holmes. Padre Brown, então, nem se fala, né? Tá muito à frente. Sim. Eu prefiro Sherlock Holmes também. O Padre Brown. Aham. Tá bom. E a Agatha Christie também.
Bom, não vamos entrar nisso aí agora. Vamos aproveitar para dar um... Qual é o top 3 pra ti? Do quê? Do detetive. Dos detetives? Isso. Quando eu não precisa que já tinha já emendado tal e tal. Não, é que... Padre Brown tá onde aí nessa lista? O primeiro não tá. Não, tá lá por quinto ou sexto. É mesmo. Provavelmente. Mas então tu leu vários de história de detetive. Sim. Não, então sim. acho que vamos segurar como eu tava... É que agora eu não tenho mentalmente, mas a gente pode fazer um depois, né? Vamos fazer um vídeo de história de detetive, por favor. Vamos fazer. Beleza. Então, pra mim o mistério é ruim, ele já revela de cara que o Sirius Black fugiu, claro, tem um plot twist no final, eu sei. Mas assim, me parece insosso o livro, essa é a minha impressão. Então a gente está falando aqui de impressão subjetiva, é isso, né? Você me pareceu insosso. Simbolicamente eu não vejo nada de muito interessante naquele livro, né? Como vejo em outros, por exemplo, A Câmara Secreta, né? Então, pra mim tá em último, né? Fala. Sexta posição, então, sexta posição. É uma briga de foice entre dois livros, mas eu vou ficar com esse em grande parte. Por quê? Na verdade é um livro que ele não é que ele seja ruim, mas ele na verdade ele acaba fazendo um bloco, né? É até uma coisa assim um pouco injusta que eu tô fazendo, mas é o que tá no meu coração, o que mora no meu coração, né? É isso, que é o sexto livro, certo? Ou seja, por quê? Na verdade ele é um grande preâmbulo, né, para o sétimo. Né? Ele prepara o caminho do sétimo, na verdade, quase uma sequência. Ele também tem passagens que eu adoro, né? Uma das coisas que eu adoro nele é a coisa, alguma das coisas, né, que o Mário também vai citar quando falar da posição dele. Mas, de alguma forma, ele é aquele livro que não marca no sentido de que, não é que não marca, é que ele tem o papel dele, mas não é um papel de preparação mesmo, né? Tem uma substância própria, uma identidade própria. Exato, ele tem coisas sensacionais nele, sem dúvida nenhuma. É maravilhosa a trajetória que a gente percebe do Harry, né, junto com o Dumbledore e assim por diante. O começo do livro eu acho sensacional, mas de alguma forma assim para mim falta aquela coisa assim que me marcou. Acho que no final das contas estamos falando disso, aquilo que marcou mais, né, com tudo isso. Se eu acho algum ponto negativo em concreto dele, na minha opinião não, até porque ele é um livro breve, assim. Talvez um dos menores não, mas a partir do Cálice de Fogo os livros ficaram muito grandes, né? Então eu tenho cada vez maior, né? Eu tenho Cálice de Fogo, eu tenho A Ordem da Fênix, muito grande, e aí eu tenho Cálice de Fogo com mais de 550 páginas, na edição em português aqui. A Ordem da Fênix com 703, é um desbunde de página. E aí então, por fim, a Relíquia da Morte, que na verdade é mais ou menos aí 500 e poucas páginas, né? Mas ele dá essa recuada nesse número de páginas. Quantos tem na edição brasileira do Príncipe? 510. 510. E aí, assim, mas eu gosto bastante mais. Tem o que eu gosto mais. Não tá perdendo porque eu não gosto. Ele tá perdendo porque tem um livro que me marcou mais. Claro. Pra mim, na sexta posição, eu coloco A Ordem da Fênix, que longe de ser um livro ruim, eu acho que assim, ele é muito negativo, ele é muito pesado mesmo, né, em comparação com os outros. Estou comparando dentro do Harry Potter, não que ele seja o livro do Khalil Gibran lá, não é um livro niilista nem nada, mas assim, ele é sei lá, até a capa, a capa da edição brasileira é azulada ali, tá? Exato, né? Ele é muito depressivo, né? Ele é depressivo, ele é pesado, ele é quase um chumbo, assim, né? Então, eu acho que ele é bom, assim, do ponto de vista psicológico, ele talvez é um dos que vá mais longe, assim, do ponto de vista psicológico. Mas a trama, eu acho chata a parte da Dolores Umbridge, né? Ela quer fazer parecer aquilo chato e, né, uma coisa... E é mesmo, só que pra mim acaba sendo um pouco negativo demais, assim, do jeito que ela carrega naquela cena. E fica um troço tão
puxado para um nazismo, assim, né? Que, sei lá, acho que é exagerado um pouco aquele negócio da Dolores Umbridge, né? E aí, bom, enfim, o final, né? Chega a ter um pouco de raiva do próprio Harry Potter ali, que ele faz umas coisas tão estúpidas no final, né? E acaba, né, redundando numa tragédia e tal. Então, assim, o livro é bom, né? Parece que eu tô falando uma coisa boa, uma tragédia, sabe? Mas ele é pesado, então, dentro dessa coisa né, não é que ele seja ruim, mas, né, na minha memória afetiva ele é, assim, uma coisa, assim, bastante, né, ruim de ler, assim, pouco ruim de ler, pelo menos. Pode seguir. Bom, minha quinta posição, então, né? Eu vou colocar na quinta posição esse livro que é a Cálice de Fogo, né? Porque, novamente, ele vai perdendo para livros que tenham uma posição ou mais, que eu acho eles mais relevantes. O Cálice de Fogo, ele é um livro que eu considero muito importante do ponto de vista que, para mim, ele é a do grande dobradiça da história, né? Fazer em 7 volumes, tirar essa possibilidade de você ter metade para um lado, metade para o outro e um livro no meio. E esse livro no meio, com certeza, é para mim, o Cálice de Fogo, e para mim esse papel dele é muito importante. Para mim, o Cálice de Fogo ele tem um papel que é determinante, que é esse papel de você sempre ouvir falar do Voldemort. Você sempre ouve falar que ele vai lá, mata alguém, parará, que ele é do mal, que ele é terrível, que ele faz o que ele acontece. E a primeira vez que a gente é apresentado com um ato de maldade do Voldemort, né? Que a gente tem toda aquela cena sinistra, né? Da questão do cemitério, assim por diante. Mas essa coisa toda. E pra mim tem uma coisa maravilhosa, eu tenho chega a ser até vergonhoso, que eu falo, não é vergonhoso, mas um pouco de good pleasure, um pouco de idiota das coisas, assim. Nunca fui um cara muito ligado em futebol. Na verdade, eu fui muito ligado em futebol até os 10 anos de idade. Depois o Grêmio começou a perder e outras coisas entraram na minha vida e eu acabei não acompanhando mais futebol. E aí, todo mundo sabe quando você lê Harry Potter que o quadribol, né, em inglês Quidditch, né? Então aqui quadribol fica bom para nós, que futebol, quadribol, jogo com bola, né? Na história, né, no mundo fictício da Rowling, Quidditch é por causa que o esporte surgiu no pântano de Quidditch, né? Então tem toda uma origem semântica aí que torna a história um pouco mais complexa. E é o futebol deles. E aí quando você lê esse quarto livro, você é apresentado, de fato, essa Copa do Mundo dos Bruxos e você consegue entrar dentro daquele clima e ela realmente consegue vender pra ti que o quadribol é o futebol deles, né? E aí você consegue fazer essa associação. Depois de ler o Cálice de Fogo, eu comecei a me interessar pelo menos pela Copa do Mundo. Então, Copa do Mundo eu sempre assisto e parará, meio que em clima, né, de Copa Mundial de quadribol. Tendo na tua memória a fantasia pintada pela Rowling da Copa de quadribol. Exatamente, né? Porque é uma coisa que eu sempre vi acontecer nas Copas do Mundo, mas que eu nunca dei muita bola. E a maneira como ela descreve esses vários países se encontrando, e os caras com as bandeirolas, e aí um vai lá e pega no pé do outro, e aí torce, e aí a honra da nação, e aí não sei o que mais. Pô, cara, tem uma coisa assim no mundo real, que é a Copa do Mundo, né? E realmente acontece essas coisas todas. Então, aí eu passei, não é aquela coisa assim, estou fazendo de conta que estou vendo uma Copa de quadribol. Não é isso. Mas é assim, é perceber o quanto é legal a Copa do Mundo. Tu não usa chapéu de bruxo, então, pra assistir o Copa do Mundo? Não. Já fui no jogo de Copa do Mundo, teve aqui na nossa cidade, que é Porto Alegre, né? E tudo mais. E aí eu comecei a prestar atenção nessas coisas que a Rowling tinha descrito no livro. Que é as pessoas vindo com as suas indumentárias dos seus países, e parará, e aquela festa toda e assim por diante. Mas foi isso, né? Foi a leitura de Cálice de Fogo que fez eu olhar para uma coisa que eu já tinha visto, mas que eu nunca tinha dado muita bola e tudo mais, essas coisas todas. Então, para mim, o Cálice de Fogo tá aí. Ele, para mim, tem uma simbologia que eu acho muito importante, que é a simbologia do labirinto, né? Eu acho que tem também aí a coisa das provas. Essas provas são realmente algo que
de alguma forma também faz uma certa trajetória do herói, né? Até o próprio Torneio entre Bruxos parece ter esse tom ancestral. Então eu gosto muito dessa história, assim. E pra mim tem esse papel, ser dobradiça, né? Pra mim, a gente tá aí no 5º lugar, né? Também é o Cálice de Fogo, né? Eu subscrevo muito do que tu disse. Eu só acho que a parte da Copa de Quadribol é um pouco longa demais, né? Então acaba enchendo um pouco o saco em algum momento, assim. Eu gosto das cenas de quadribol. Hã? Eu gosto das cenas de quadribol, em todos os livros. Eu acho que... eu não desgosto também, né? Só acho que aquela cena é um pouco longa demais. E assim, tu tá esperando pra entrar no... Ela começa com uma cena de morte, de mistério, e entra isso aí. Aí tu tá esperando, e aí acaba, pro meu gosto, esperando um pouco demais até pra entrar na ação, né? Mas é esse livro aí que tu descreveu que muda o tom completamente, né? Dos 3 primeiros pros 3 últimos e tal. A história se torna mais adulta mesmo, né? E mais séria. E eu acho que, assim, quando eu li, eu era bem mais jovem, evidentemente, quando eu li quando eu li os capítulos finais onde o Voldemort retorna ali, né, um pouco mais impressionável, eu até fiquei assim, demorei um pouco mais para dormir aquela noite, né? Acho que é bem descrito e tudo, né? É uma cena quase de terror ali, né? Do meu ponto de vista, ela não coloca nenhum alívio ali naquela cena, então fica bem pesado mesmo, né? Sabe que o Harry não vai morrer, né? Mas é pesadinho. Quem leu aquele livro, não sei se tu tinha lido, quando tu leu já tinha o Cálice de Fogo. Quando eu li, como assim? O Harry Potter perdão, o Cálice de Fogo não, o Ordem da Fênix. Não tinha isso. Não tinha ainda esse livro. Não tinha. Então tu leu mais ou menos na ordem, assim. Eu li todos na ordem. Porque também é aquela coisa, né? Eu não sei se já se divulgava entre o pessoal que ia ser 7 livros. Acho que sim. Porque é aquela coisa, o cara pode estar lendo o livro, Harry pode ir pra banho, assim, senhor, né? Morreu, E paciência, essa é a vida, o legado continua. Ele tentou e não conseguiu. Não conseguiu. Vai ter outra série, a Hermione. Vai ter... Hermione Granger e agora e a Ordem da Fênix. Exatamente. Não, mas acho que já Seria interessante, hein? Já tinha... Imagina se a Rowling faz isso. Tem... Tu mesmo citou, né, pessoal, que acho que a Hermione é a personagem principal, né? Exato. Vai ver, existe esse mundo paralelo aí onde a Hermione é a personagem principal. Não é? Ela é o Hermes, ela é a ajudante. Ela é a ajudante, sem dúvida nenhuma. Isso aí, para quem leu bem o primeiro livro, isso fica claro. Né? O meu 4º livro é A Ordem da Fênix, aí justamente porque, para mim, como eu gostava muito da história afetivamente, eu gostei do tom adulto, praticamente adulto, ou de jovem adulto, young adult, né? Que tem esse livro, porque, como o Mário falou, ele é altamente psicológico, né? E todas as coisas estão relacionadas com ele. Na verdade, a capa britânica, e vale dizer que as capas da Bloomsbury, né, que é a editora britânica de Harry Potter, elas são muito mais pobres que as capas que você tem, não só nos Estados Unidos, mas em outros lugares também, né? Então essa capa famosa que nós conhecemos aqui da publicação da Rocco, ela é a capa, né, da edição americana, né, da Mary Grand Prix, que é a desenhista que desenha essas capas famosas da edição americana, que são as capas também aqui a nossa. Agora na edição ilustrada de Harry Potter, optou-se por fazer a capa, que é praticamente a mesma dos dois lugares, mas com escrito, né, em formato britânico, né? A nossa edição agora das edições ilustradas tem esse formato britânico, então o Harry Potter não está escrito com aqueles letras famosas, com, né, o Hzinho puxando um raio e parará. E aí a capa é azul. Se você vai olhar a fotografia do filme, né, Harry Potter e a Ordem da Fênix tem tom azulado, né? E realmente é um livro que te acompanha por um elemento depressor, né? Você passa o diabo assim como aqueles personagens. Você se sente oprimido pelo clima todo, já começa de uma maneira terrível,
né, como elemento próprio da depressão, né, que é a depressão personificada na história, que é os Dementadores, que atacam o Duda e o Harry, e aquela situação toda. Aí ele pega aquele mundo de berradores, aí ele fica na berlinda, vai ser expulso, não vai ser expulso, aí e daí o Voldemort já voltou e tá já agindo, voltou e tá agindo, ninguém todo sabe. mundo difamando o Harry é louco, o Dumbledore tá ficando gagá, biriri bororó, né, o próprio Harry, ele vai para aquele lugar, né, decrépito, que é o Largo Grimaldose, certo? E ali fica com eles, chega dando show em todo mundo, que vocês me deixaram na pior. Então, assim, é só porcaria, é só coisa boa, né? Aí vai pra Hogwarts que é o grande refúgio dele, né? É a noite escura do Harry, né? E é gozado, né? Da quinta pra sexta morada, eu acho que tem essa coisa da noite escura, não tem? Não vou saber te dizer porque eu não li esse livro completo. Olha, meu Deus do céu, depois tem que... Faltou. Depois a gente tem que ir atrás disso aí, se tiver isso aí, mas claro, não sei. Será que a Rowling pensou? Claro que não. Não, acho que não. Talvez tenha a ver com os planetas, né? É, o quinto livro seria ser. o de Marte, né? Que é um planeta Que é um planeta... chato, para que dizer. é um planeta dos eventos belicosos, né? É o planeta da beligerância, né? Isso, da revolta, né? O Da Harry revolta. tá bem revoltado. Tá revoltado, totalmente marcial, né, nessa história. E é onde aparece a grande armada de Dumbledore, né? Dumbledore, exatamente. Que é um grupo de conspiração que no fundo, aí entra aquilo que eu falo, né? Harry Potter é um negócio mega conservador, né? Porque é o conservadorismo no sentido britânico mesmo. Porque se a gente vai olhar, né, é o Harry e Hogwarts incorporando aquilo que é, né, muito inglês, né? E vem esse elemento autoritário. Quem já ouviu falar dessa característica, né? Eu brinco às vezes da democracia prussiana, quando alguém resolve uma coisa de maneira autoritária de cima para baixo. Ou a própria figura, depois que vai aparecer, que isso é uma coisa bacana também do sexto, que é a figura do Gellert do Grindelwald, que não vai ser a primeira vez que ele vai aparecer, ele é citado lá no primeiro livro, na figurinha de sapo de chocolate do Harry, né? Então, do norte, né? Essa coisa nortista, certo? Autoritária, Rússia, Alemanha e tudo mais, contra esse elemento, né, inglês, habeas corpus, é o parlamento, é essas coisas todas, né? Lembrando que, né, ela usa muito também, pro lado negativo, a Dolores se coloca como grande inquisidora. Grande inquisidora. Né? Então é uma referência não nada velada à Inquisição e tal, num sentido, claro, né, talvez um pouco caricato, né? Não querendo defender tudo que a Inquisição fez, né, evidente, mas, né, colocando um sentido caricato de uma coisa. Não, e nisso muito inglês também, né? Sim. Não colocando que inglês logo é bom, certo? Não. Mas muito inglês, porque esse preconceito geral dos ingleses, né, com a Igreja Católica é algo que eu acho que existe ainda hoje em substrato. Sim. Tem a dúvida, né? Até pegar aqui a própria questão de que ela tem um personagem no sétimo livro, que é um ministro da magia, que acho que, se não me engano, está encantado, tá? Que é o Pius Thicknesse. E Pius, para quem não sabe, é um nome latino, né? Que se Pio, a palavra, o nome Pio, em latim seria Pius. E eu não sei nem se a Rowling não comprou um pouco esse preconceito, que está sendo desfeito agora pela abertura dos arquivos da Santa Sé. Nesse período, Pio XII ser colaboracionista de alguma forma com, né, Hitler. Claro, isso é uma coisa super velada, a Rowling falou isso assim. Claro. Então eu não sei também, estou cobrando. Mas essa coisa de ser auto-inquisidora, de fato, né? Então eu queria, bacana isso. Isso daí não é elemento germânico, isso é no imaginário do inglês, é algo do mundo latino, especialmente da Espanha, né? Que é a grande noia deles, né? Então elementos com muitas simbologias interessantes. É o início da vida romântica do Harry, de fato, o primeiro beijo do nosso herói, Sim. certo? Que também não vai levar a grandes coisas, tá? Mas é o primeiro beijo do rapaz. E tem uma coisa que eu acho muito bacana também, que é, além dessa coisa da armada de Dumbledore, né, que é esse elemento de resistência, que, claro, eu fiz uma referência clara também à própria coisa da Segunda Guerra Mundial. Por fim, né, que eu acho sensacional, é o basta dos gêmeos Weasley naquela situação. Quando eles chegam lá e eles dizem assim, cara,
deu disso aqui, nós não aguentamos mais, tchau pra vocês. E vão descrevendo como é que eles vão infernizar a vida daqueles caras. E no final das contas eles vão embora, montados em 2 vassouras, rumo ao pôr do sol. A um glorioso pôr do sol, como coloca Rowling. Eu acho sensacional. Então é um livro que me fez sofrer muito, né? Tem essas ações do Harry que são desastradas, mas sabe que eu acho isso bom, Mário? Sabe por quê? Porque eu olhando assim, não sei se ao longo da história a Rowling não te levou a esquecer de uma coisa muito básica que se o Harry tivesse usado, ele teria dado certo. Não teria feito essa bobagem que fez de ir pro ministério e tudo mais. Que é o espelho que o Sirius dá pra ele. Quando termina a história, né, pra quem não lembra, no 4º livro, no 4º livro, talvez seja no 4º, talvez seja no 5º livro mesmo, o Sirius dá um espelho mágico, com um par de espelhos mágicos, aonde um poderia olhar pro espelho e falar com o outro que tivesse outra parte. E o Harry pega, enrola aquilo nas meias, guarda no malão, vida que segue. E a Rowling não fala mais desse espelho. E aí o Harry, depois que o Sirius morre, né, vai mexer nas suas coisas e vai achar o tal do espelho. E aí tu te lembra na hora do espelho, mas ela conseguiu te conduzir, assim como o personagem, a um esquecimento. Né, e a bobageira e tudo mais. Então isso eu acho muito bacana. A conversa dele com o Dumbledore também é sensacional. É o livro onde aparece a profecia, que é, né, o estopim de toda a tragédia que gera a história. De fato. Então é um livro pra mim que é eivado de coisas assim, né, sensacionais. A parte da profecia legal. Bacaníssimo! Uma distinção, uma aula, que se eu não me engano o capítulo é o Centauro e a Dedo Duro, que é onde há ali uma superficial, porém clara, né, distinção entre o que era a astrologia, né, do período antigo e medieval, né, até o começo da Idade Moderna, e o que é a moderna astrologia, né, por parte do Firenze, que é o Centauro, que substitui a professora Trelawney. Então, assim, é um livro cheio de coisas que eu gosto muito, particularmente. E pra mim, no 4º, né? Agora estamos indo para o 4º lugar, né? Quarto lugar. Agora foi o 4º, né? Isso. Pra mim, o 4º lugar é a Pedra Filosofal. A Pedra Filosofal, que eu acho um livro de estreia muito bom. Nós estamos falando aqui dentro do nível de entretenimento do Harry Potter, né? Não estamos comparando com alta literatura nem nada, em nenhum momento, né? Então, assim, como livro de estreia, ele chama muita atenção, ele é um livro bem fluido, né? Se tu é um cara que não descansa de leitura, aí tu pode ler em 2 sentadas ali, né? Até uma. Se tu é daqueles que passa 12 horas lendo, né? Talvez tu leia o livro numa, que é 200 e poucas páginas ali. Mais ou menos isso, 200 e não chega, acho que é 260. E, assim, elementos muito interessantes como a própria Pedra Filosofal, o jeito que ela é tratada eu acho digno, né? Coloca aquela dinâmica entre querer ter a pedra e aí não poder possuir, não querer e possuí-la, né? Que não deixa de ser verdade, né? Depende como tu entender a Pedra Filosofal, mas se tu entender como aquela, né, como uma maturação da alma, ter chegado a um estágio elevado né, faz parte do simbolismo da alquimia, né? Então é aquele negócio de ter chegado ao ouro, ao químico, que é o pleno desenvolvimento da alma, né? Então é esse negócio de também se usa bastante aí, né? Se tu, por exemplo, como encontrar a pessoa que seja digna por um cargo elevado, né? É aquela justamente que não quer ocupá-lo, né? Então é essa mensagem bastante interessante e tal. O espelho de Ogezete e tal, são simbolismos legais. Eu acho o mistério muito bem, que é o primeiro livro, né? Aquele negócio do romance policial, num cenário de bruxaria, de magia, né? Eu acho que funciona muito bem, então, né? Não tem muito o que falar. Eu acho que é um livro muito bom, muito sólido, e pra mim tá nesse 4º lugar aí, bem no meio termo aí dos livros.
Pessoal, então ficamos por aqui, certo? Na gravação dessa primeira parte do nosso top 7, né, dos livros de Harry Potter, né, do menos bom até o melhor, na nossa opinião, minha e do Mário. Aguardamos você para um próximo encontro, onde vamos terminar de falar desses nossos livros, né, menos prediletos, né, e até o grande campeão da nossa preferência. Até lá. Até.